Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. E hoje, olha aí, o tema Inteligência Suprema. É um programa muito especial para você. Ouça não só com a razão, ouça com o coração, que é muito especial para você. Inteligência Suprema. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Vamos ter algumas ideias renovadas, ideias novas, ideias contemporâneas, científicas e filosóficas, sobre inteligência suprema. Vamos deixar para trás aquelas ideias antigas, superadas e tal. Vamos ter ideias novas. Então, inteligência suprema não é aquele Deus punitivo que queria o mal das pessoas, que fazia guerra, não. Deus verdadeiro é outro e a inteligência suprema é outra. Bom, mais inteligente do que qualquer tecnologia atual e mesmo do que a inteligência artificial é a inteligência suprema. Então as pessoas acham, não, a última palavra agora é o computador quântico. Tem poucos no mundo. Não, a última palavra é a inteligência artificial. Não, nós temos uma inteligência muito maior que a inteligência suprema. Vamos ver aqui. E aí pode vir a pergunta, ô André, mas o que você está falando? O que é essa inteligência suprema? Vamos lá. Para descrevê-la, me basearei em um texto do filósofo neoplatônico Plotino. Olha, esse filósofo, por muitos anos, não estava sendo estudado. E agora, em pleno século XXI, ele está sendo estudado muito. Então vamos pela filosofia. Ele viveu no século III, nascido em 205, faleceu em 270 depois de Cristo. E ele já tinha uma ideia muito avançada sobre a inteligência suprema. Então, aonde você vai, se você quiser ler, né, e é uma leitura fabulosa, mas é uma leitura maravilhosa, vamos dizer assim, vou colocar esse adjetivo. Mas é um livro tão profundo, tão denso, que você precisa estar lá bem relaxado para ler, sem nada em paralelo, nenhuma atividade em paralelo. Então, com muita concentração. O texto é o Tratado das Enéadas. E hoje eu vou falar do capítulo As Três Hipóstases Iniciais. Hipóstases são princípios, os três princípios iniciais, né? E esse texto foi publicado no Brasil, você também encontra aí nas livrarias. Bom, Plotino chamou essa inteligência suprema de nous, tá? Então, em alguns textos, quando você encontrar a palavra nous ou alguns adjetivos referentes a nous, é sobre essa inteligência suprema. E é a inteligência que as religiões chamam de Deus. Só que muitas vezes, o que acontece nas religiões? Muitas vezes as interpretações são boas, muito interessantes. Às vezes as interpretações vão por esse lado de que Deus tem raiva da gente, tem ódio da gente, que quer fazer guerras. E Deus, pelas definições, né, do próprio, você vai encontrar na própria Bíblia, né, no Evangelho, do nosso amado Mestre Jesus, Deus é puro amor. Então ele só tem amor pelo ser humano. Então todas essas visões de Deus vingativo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, é visão humana. Não tem nada a ver com a inteligência suprema. Vamos desenvolver muito o nosso conceito de inteligência suprema, de Deus. Não vamos ficar com esses conceitos assim da época da carochinha. Por que não estamos mais em contato intenso com essa inteligência suprema? Essa é uma pergunta que você pode me fazer. André, bom, mas se é a solução de tudo, se está aí para a gente utilizar, por que a gente não está em contato e não está utilizando, né, esse intercâmbio, né, com a inteligência suprema? Segundo o filósofo Plotino, justamente no capítulo As Três Hipóstases Iniciais, hipóstases são princípios, ele fala o seguinte: o ser humano decidiu no passado, na época que as religiões chamam de queda, então o que a religião chama de queda
É o que o ser humano fez no passado e Plotino descreve nesse texto. Ele decidiu se afastar de Deus e seguir um caminho próprio. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, o ser humano pensou assim, não, nós somos inteligentes o suficiente, nós vamos seguir o caminho próprio, desvinculado da inteligência suprema. E aí as coisas começaram a não dar certo, até chegar no estágio que está hoje. Então a questão é a seguinte, então você pode fazer a seguinte pergunta, então Plotino afirma que não foi Deus que nos abandonou, mas nós seres humanos que viramos as costas para ele? Exatamente. É isso que Plotino afirma no texto. E ele era um autor neoplatônico que estudou o grande sábio Platão. Platão foi um grande sábio que nós tivemos, da filosofia, né? Então, ele estudou Platão e estudou também aquelas partes de Platão, aqueles trechos do texto de Platão que são chamados esotéricos ou assim, com segredos, né? E que ele só passava para os discípulos dele, os alunos dele, lá da academia, né? Que Platão fundou. Então, não foi Deus, porque a maior parte das pessoas pensa assim, não, é o seguinte, não, Deus não está nem aí com a gente, e está esperando que a gente se exploda aqui embaixo. Não é isso. Nós nos viramos de costas para ele e, a partir disso, fizemos a nossa civilização. Tivemos liberdade para isso? Tivemos. Temos livre-arbítrio. Mas fizemos essa civilização toda atrapalhada. Então a inteligência que você precisa buscar não é a inteligência artificial. Não é a inteligência da tecnologia. E eu diria apenas. Se não for conectado com uma inteligência superior, tudo isso pode ser muito distorcido, muito deturpado. Então vá direto à fonte, vai na inteligência superior. Sim, Plotino afirma nesse texto que o ser humano decidiu, na época da queda, se afastar de Deus e seguir um caminho próprio. É isso que ele afirma. Então ele afirma que a queda aconteceu pelos meus cálculos, mas ainda não vou revelar a fonte e nem como eu cheguei nesses cálculos. A queda aconteceu há 4 milhões de anos atrás. Isso não está no meu livro A Origem da Terra, mas pelos meus estudos recentes aconteceu há 4 milhões de anos atrás. Ô André, então tudo isso é histórico, não é a história da carochinha? Tudo isso é histórico. É histórico. Só que veja bem, o que acontece no texto da Gênesis? Tinha que se falar com um povo muito simples. Então foi transmitido da forma que esse povo entendia. Então foi feito como se fosse uma história da carochinha para que as pessoas entendessem, mas são fatos históricos que realmente aconteceram. Daí vem o nome religião, do latim religare, que significa religação com Deus. Então, o que a religião se propõe? Fazer essa religação com Deus. Se ela está cumprindo isso ou não, é outra coisa, mas o que devemos buscar é essa religação com Deus. O verdadeiro propósito das religiões é, então, promover a nossa religação com a inteligência suprema ou com o nous. Então nós precisamos fazer essa religação, porque é a partir dessa inteligência suprema que teremos as inspirações para realmente resolvermos os problemas atuais. Então esse é o grande segredo da atualidade, o grande segredo de tudo o que está acontecendo na atualidade como forças do bem. Ligados com essa inteligência suprema, resolveremos todos os problemas do mundo? Sim. Podemos chamar a nossa inteligência humana de logos, com L minúsculo, ou razão. Mas ela é um pouco limitada, tendo grandes dificuldades para resolver vários problemas. Às vezes a gente fica com grandes dificuldades para resolver coisas simples do cotidiano. Esse é o nosso logos, essa é a nossa razão. Por isso a gente precisa de uma inteligência maior que nos inspire. Se nos religarmos com a inteligência suprema, resolveremos todos os problemas da humanidade. Aí pode vir a pergunta, mas por que as pessoas não fazem essa religação de forma urgentemente? Né? Olha o estado que a gente está nessa época atual. Porque vivemos numa época, em primeiro lugar, agnóstica. O que é isso, André? O que é agnóstica?
Algumas pessoas afirmam não terem conhecimentos suficientes nem para acreditar, nem para desacreditar da existência de Deus. Então, o agnosticismo é isso. Então, a era agnóstica é isso. Então, você entende que não tem conhecimentos suficientes nem para acreditar, nem para desacreditar da existência de Deus. Então, o agnóstico é aquele que tem esta posição, e grande parte da população tem essa posição, se não a posição ateísta. Outras pessoas dizem que não acreditam na existência de Deus. Então dizem, não acredito, porque o mundo surgiu por acaso, de uma explosão, etc. Veja bem, de uma explosão não surge um universo altamente organizado. Então, uma ideia que já está na sua origem muito questionável, a gente pode questionar muito do ponto de vista filosófico. Então, de uma explosão surgiu a humanidade, é muito questionável, vamos dizer assim, esse é o melhor termo. E de onde vem essa descrença na existência de Deus? Então, a maior parte das pessoas, da ciência, da filosofia, da população, tem essa descrença. Mas de onde vem, André? Vamos lá, vamos explicar. Ela vem desde os filósofos e cientistas do começo da Idade Moderna, que quiseram se desligar das perseguições da Igreja Católica daquela época. Então, se você tivesse uma ideia diferente, você ia ser considerado um herege, e você iria para um tribunal da Inquisição, e poderia ser condenado. Então, era muito complicado ter ideias diferentes. Então, a ciência e a filosofia decidiram, bom, vamos nos separar da Igreja. Só que, ao se separarem da Igreja, se separaram também da inteligência suprema. Esse foi o problema. Então quiseram resolver um problema, mas criaram um problema muito maior. Então quiseram escapar da Igreja com os seus tribunais da Inquisição. Os filósofos e cientistas não podiam fazer pesquisas e estudos independentes. Mas na época atual pode, né? Será que a gente pode? Eu estou fazendo enquanto eu posso, né? Estou correndo, né? Mas eu acredito que a gente vai continuar fazendo pesquisas independentes. Eu acredito nisso. Senão seriam perseguidos como hereges e julgados nos tribunais da Inquisição. Então, se tivesse uma ideia diferente da ideia da Igreja Católica da época, você seria perseguido, você ia para um tribunal da Inquisição e você podia parar numa fogueira. Giordano Bruno, por exemplo. O próprio Copérnico teve que dizer que o texto dele era uma mera ficção. Depois Galileu Galilei teve que renunciar às suas ideias diante do Papa. Ele estava lá e teve que renunciar às suas ideias. Então, era um tribunal que condenava todas as ideias que não fossem as convencionais. Então, não se podia pensar diferente. Por isso, evidentemente, que eles decidiram fazer uma filosofia e ciência sem Deus. Então eles pensaram, bom, então vamos desvincular e vamos seguir o seguinte argumento. Descartes usou muito esse argumento, René Descartes. Ele seguiu o seguinte argumento, ele falou, bom, vocês teólogos, então vocês estudam Deus e a gente estuda a natureza. Daí a revista Nature, a ciência passou a ser o estudo da natureza. Deixando o assunto de Deus e da espiritualidade com os religiosos da época. Então esse foi o grande argumento de René Descartes, por exemplo. Quem trouxe o argumento mais elaborado para a filosofia e a ciência não estudarem mais as questões ligadas a Deus foi o filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, em seu livro Crítica da Razão Pura, no qual ele descategoriza toda a metafísica antiga, a metafísica grega, a metafísica cristã. Em síntese, nesse livro, ele dizia que Deus e a alma humana são incognoscíveis, não são passíveis de serem cognoscíveis, não poderiam ser conhecidos. Desde então, a maioria dos cientistas e filósofos firmaram sua posição agnóstica. Não se pode conhecer Deus. E ateísta, não acreditando na existência de Deus. Então é o seguinte, a filosofia antiga conhecia Deus, estudava Deus de forma integrada. A ciência antiga era integrada com a filosofia e com a religião. Depois houve essa separação por um artifício usado inclusive por René Descartes. Então René Descartes disse, bom, então vocês teólogos estudam Deus, nós estudamos a natureza.
como se a natureza fosse independente de Deus, mas ele usou o modelo do relógio. Ele dizia, bom, uma vez que o relógio é construído, então vamos dizer, uma vez que o universo foi feito por Deus, o relógio anda por si. O universo funcionaria por si. Foi um artifício para que os filósofos e cientistas pudessem ter a sua independência da igreja da época, né? Já que havia tribunais de inquisição. Então, com isso, e estruturado desde René Descartes, passando por Francis Bacon antes até, e depois chegando nos filósofos posteriores, filósofos modernos, chegando até Immanuel Kant, é que se estruturou esse pensamento que a maior parte de nós tem, e não sabe por que tem. Tem por causa disso, por causa desses filósofos, especialmente Immanuel Kant. Então, questione, raciocine de novo, será que não tem mesmo inteligência suprema? E se tem, puxa vida, será que não é a salvação para todos nós? Será que nós não precisamos acessar essa inteligência suprema para resolver, inclusive, a época atual tão complicada no planeta? Pensa sobre isso. Eu vou dar para você 4 dicas bem rápidas e aí eu faço o final do programa. Olha, ouça com todo o seu coração, com todo carinho, mais do que com a razão. Ouça também com a razão, evidentemente, mas ouça com o coração, que eu entendo que vai te agradar bastante. Bom, 4 dicas, na verdade. Então, você quer fazer um curso de inteligência emocional, o meu curso de inteligência emocional, de André Kepp, você vai acessar a página vibemundialfm.com.br, Vibe se escreve V-I-B-E, e vai lá em cursos e pode acessar o meu curso de inteligência emocional. Você quer fazer um atendimento psicanalítico ou psicológico nesse período de crise, confinamento, quarentena e agora volta ao mercado, né? O primeiro contato faça por WhatsApp, no 996842357. 996842357. E você quer meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste? Você encomenda pela Amazon.com. É da Novas Edições Acadêmicas. É um livro muito profundo, muito interessante. É a minha tese de doutorado da USP. Se você quiser o meu livro do Brasil, né, A Origem da Terra, a História que nunca foi contada, você pode adquirir por todas as livrarias e você adquire pelos vários sistemas de internet, etc., pelas livrarias, e é da editora Madras. Bom, vamos para a nossa reflexão final. Ao refletirmos sobre as afirmações de Plotino, aquele do texto Tratado das Eneas, verificamos que Deus é um nous, é a inteligência suprema. Deus não é aquele ser primitivo que gostava de guerra, que queria se vingar das pessoas, que queria vingança com o ser humano. Deus é um ser de puro amor. Ele reverbera amor para toda a humanidade. Nossa, André, mas por que ele nos ajuda? Nós é que precisamos nos voltar para ele e voltar em todos os sentidos da palavra, de volta para ele. Então, esse movimento que nós precisamos fazer. E termos as inspirações da inteligência suprema. É essa inteligência suprema que está por trás de todas as forças do bem na atualidade. Então, vai direto na fonte, né? Basta nos voltarmos para ele que recebemos as inspirações mais avançadas para fazer o bem e viver bem. Então, ele vai te dar as dicas diretamente, pela sua intuição. Ô André, a gente tem essa capacidade? Todos nós temos. Basta desenvolvê-la. Todos nós temos intuição. Basta desenvolver. É o que precisamos na época atual para superarmos todas as crises e todos os problemas. Mas como acreditar em um Deus punitivo? Então, não é mais acreditar naquele Deus punitivo que se vingava da gente, aquela coisa toda. Não é isso. Vamos agora
Então a ideia de um Deus punitivo é humana, é o ser humano achando que Deus é isso, não é nada disso. O nosso amado Mestre Jesus já deixou claro que Deus é um ser de amor. Ah, mas Deus não expulsou Adão e Eva do paraíso? Por essa explicação de Plotino, não. Foi o ser humano que renunciou ao paraíso quando virou as costas para Deus. Então vamos mudar a nossa ideia da inteligência suprema? Vamos fazer as pazes com Deus, com a inteligência suprema? Vamos fazer essa religação, porque é a partir dessa inteligência suprema que vão surgir os melhores planos, as melhores formas de lidarmos com os problemas atuais. Não tem outra saída, gente. Entendeu? Não tem outra saída. Ou a gente pega a inteligência suprema e nos inspira por ela e faz os planos que a inteligência suprema tem. A inteligência suprema é o nous, é Deus, né? O Deus das religiões, mas não o Deus vingativo e punitivo, é o Deus de amor, é o Deus de sabedoria, é o Deus de verdadeiro poder. Então esse é o verdadeiro Deus. Vamos nos inspirar, né? Seja pela filosofia, você viu que pela filosofia tem como, seja pela ciência, eu já mostrei que pela ciência tem como, seja pela religião também tem como. Então vamos nos religar, vamos nos inspirar. Isso vai salvar a nossa vida, e não só a nossa vida, o planeta. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você, e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.